Olá, meu nome é Carlos Alberto Ruiz, sou médico mastologista, coordenador do curso de câncer de mama e patologias benignas da mama. Essa é a nossa primeira aula para as unidades básicas de saúde, que tem como objetivo entender melhor essas questões. Existem, na verdade, uma série de ensejos, de achados, que o médico da UBS é o principal envolvido nesse tipo específico de diagnóstico. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, o diagnóstico de câncer de mama é diretamente proporcional à concentração de médicos que trabalham nas unidades básicas de saúde. Ou seja, esse curso é para vocês, para a gente poder entender melhor o que a gente vai fazer no nosso dia a dia em relação às melhores práticas, às melhores orientações para o nosso paciente. Eu vou começar esse nosso bate-papo falando especificamente de desenvolvimento mamário, hormônio e as alterações funcionais benignas da mama como um todo. Vamos primeiro entender o desenvolvimento mamário, através da sua embriologia, através da sua fisiologia. Muito simples. A mama começa a se desenvolver a partir da 4ª semana de vida intrauterina. A partir de 2 projeções ectodérmicas, ou seja, o espessamento da própria pele, que vão da futura região inguinal até a futura região axilar bilateral. Nós chamamos isso de linha do leite. Nós somos mamíferos, temos mamas ventrais. Essas mamas, na verdade, essa linha do leite, ela sofre um processo de atrofia, predominando no ser humano, fundamentalmente em nível torácico. Mas, se especificamente essa involução não ocorre, esse tecido mamário remanescente pode ser estimulado pelo hormônio. E nós podemos ter a mama em qualquer local dessa linha, se essa linha não evoluiu. Então aqui vocês veem, nessa primeira figura, um complexo areolo-papilar dentro da própria mama. Aqui vocês veem uma mama na axila, né? Eu falei que vai da axila à região inguinal. Então, em qualquer um desses locais que esse tecido não evoluiu, eu posso ter o desenvolvimento mamário. Aqui vocês veem um complexo areolo-papilar logo abaixo da mama. Aqui vocês veem na axila normalmente. Via de regra, o que a gente tem de maior predomínio é na região axilar. Aqui vocês veem na mama também um complexo e aqui vocês veem na axila. Como é tecido mamário, esse tecido também pode ter câncer. E aqui a gente vê uma paciente que tem um câncer na região axilar propriamente dito. Ou na região abdominal. Lembra, a linha do leite passa pelo abdômen. Então, aonde ela não evoluiu, existe esse tecido remanescente, tudo que acontece na mama pode acontecer nesse tecido também. E como ocorre esse desenvolvimento mamário? Então, assim, vocês observam nessa figura que tanto o recém-nascido masculino quanto o recém-nascido feminino nascem com um botão mamário. E esse botão mamário, quando presente, classifica a maturidade desse bebê. Quanto maior for esse desenvolvimento, mais maduro ele o é. E tanto faz ser feminino ou masculino. Especificamente, essa mama hiberna, no caso da mulher, até o primeiro fenômeno puberal, que é a telarca, ou seja, o desenvolvimento mamário, que ocorre em função do amadurecimento da produção hormonal, do eixo hipotálamo, hipófise e gonadal. Então, quando esse eixo amadurece, existe a produção hormonal e esse botão é sensível a essa produção e essa mama começa a se desenvolver. O primeiro fenômeno puberal, a telarca. O segundo fenômeno puberal, em seguida, a pubarca, que são os pelos pubianos. E um pouco mais para frente, a menarca, que é a primeira menstruação. Tudo isso, na verdade, traduzindo a produção hormonal. Então, no início dessa produção, o estrogênio, como vocês veem nessa figura, começa a desenvolver, estimula o desenvolvimento dos ductos. O estrogênio e a progesterona proporcionam o desenvolvimento do lóbulo, que é a principal unidade em nível mamário, onde absolutamente tudo acontece, na unidade ducto lobular terminal. Câncer aparece aqui, nódulo benigno aparece aqui, todas essas questões mamárias ocorrem em 95% das vezes nesse tipo de unidade. Essa unidade ela é extremamente mitoticamente muito ativa. Quando existe essa mitogênese mais importante, você tem mais riscos de
fundamentalmente em função do que ela for exposta, futuramente a ter mais risco de câncer ou menos risco de câncer. O que faz especificamente essa unidade estabelecer um certo repouso é a gravidez. Por isso que a gravidez que protege contra o câncer de mama é aquela gravidez que ocorre durante o desenvolvimento mamário. Ou seja, a mama começa a se desenvolver a partir de 8, 9 anos e completa especificamente o seu crescimento até 20, 25 anos. Então a gravidez que protege é essa gravidez. Fatores que agridem, por exemplo, a radiação nessa época aumenta o risco de câncer de mama, né? Então assim, esse dado de proteção especificamente, ele é fundamental no entendimento que tudo que acontece no período de desenvolvimento mamário reflete futuramente em mais risco ou menos risco de câncer como um todo. Quem torna essa unidade, obviamente, que faz essa unidade repousar, mitoticamente menos ativa, é a gonadotrofina coriônica, que é o hormônio da gravidez. A mama, então, cresce até 20, 25 anos e amadurece com a gravidez. Ressaltando, a gravidez que protege é aquela que ocorre durante o período específico de crescimento mamário. Essa protege a mama, diminuindo o risco de câncer de mama. Aqui vocês veem nesse diapositivo o desenvolvimento mamário. Então, a primeira figura é quando a mama começa a se desenvolver e a última figura é a mama da mulher adulta, propriamente dito. Para a gente entender, a mama se desenvolve e amadurece em função de ação hormonal, ou seja, ela é um órgão hormonal que depende da ação hormonal para o seu desenvolvimento e para a sua evolução. Vamos começar agora a falar de questões ligadas a essa mama, ligadas a esse desenvolvimento que nós chamamos de alteração funcional benigna da mama, que se caracteriza fundamentalmente por dor mamária, eventualmente o aparecimento de nódulos que podem ser bolsinhas de líquido, cistos ou nódulo sólido e fluxo papilar ou descarga papilar, quando algum líquido sai pela papila mamária ou pelo bico da mama especificamente. Começando a falar então dessa patologia que chama-se alteração funcional benigna da mama, é uma condição clínica caracterizada por dor ou nodularidade, que aparece no início do menacme, ou seja, quando a mama começa a sofrer ação hormonal, e termina com a menopausa, que é a parada dessa ação hormonal em nível mamário. É extremamente prevalente, 50% a 60% das mulheres apresentam algum tipo de queixa nesse sentido, e em materiais de autópsia ele é verificado em até 90% das mulheres, só para a gente ver como isso é frequente. O fator desencadeante é fundamentalmente a produção hormonal. Aqui vocês veem nessa figura a síntese de tudo que eu vou falar daqui para frente. Então assim, fase lútea inicial, ou seja, ocorreu especificamente a ovulação, a progesterona proporciona uma retenção de líquido, ou seja, o estímulo sinérgico estroprogestínico faz com que tenha uma ação histamínica na microcirculação, vasodilatação, edema e dor. Ativação do estroma intralobular, fibroblástico ativado, síntese de colágeno, aumento de protoglicans, poder osmótico, edema e dor. Por outro lado, essa ativação também ativa o epitélio lobular, proliferação epitelial leve, que pode levar a fluxo papilar e nodularidade, ou seja, fluxo, nódulo e dor faz parte do mesmo quadro de desenvolvimento hormonal como um todo. Fluxo, nódulo e dor, hormonal, ação hormonal. Quando a mulher está para menstruar, ou quando chega a menstruação, o estrógeno e a progesterona decrescem e tudo o que aconteceu na mama em termos de retenção de líquido deixa de existir. E essa sintomatologia melhora também. Vamos começar falando, dentro da alteração funcional benigna da mama, de dor mamária. Então assim, é uma queixa muito frequente, em geral 66% das pacientes têm. No consultório, 40% das pacientes que procuram um mastologista o fazem em função de dor. Mais de 70% das mulheres desenvolvem dor mamária durante a sua vida, 11% julgam ser severa, 36% consultam um médico em decorrência da dor mamária em função de uma preocupação. É mais frequente durante o período de crescimento hormonal, mas qual é a maior preocupação na mulher que tem dor mamária? Câncer. Ela procura um médico porque o medo dela é que essa dor esteja correlacionada com o câncer. E olha só que interessante esse diapositivo. Não tem relação com o câncer.
Se tivesse, seria muito interessante porque precocemente ela procuraria um colega para poder fazer o diagnóstico do câncer. O câncer, na sua enorme maioria das vezes, quando começa é indolor, né? Apenas 0,8 a 2% dos casos de câncer se associam especificamente à dor. Em outras palavras, a dor no câncer é extremamente infrequente. E isso precisa ser ressaltado e entendido. Como devemos proceder no caso de uma dor mamária? Então aqui você está vendo um fluxograma. Parece complexo, mas eu vou simplificar para vocês. Então assim, a paciente vem com dor mamária, você faz um exame clínico, você faz uma boa história dessa paciente. A clínica é de uma dor bilateral cíclica, orientação verbal. 85 a 90% das dores mamárias melhoram com orientação verbal. Por quê? Porque você vai explicar para o paciente que não tem nada a ver com câncer. Se o medo dela é o câncer, quando você fala que não tem nada a ver com câncer, ela já arrefece a sua ansiedade e a sua angústia. Ok, melhorou? Segmento rotineiro. Não melhorou? Eu posso usar um anti-inflamatório, eventualmente uma droga anti-hormonal que raramente a gente usa, excepcionalmente a gente usa. Eu posso contar no dedo de uma das mãos, nesses meus 40 anos de mastologia, quando eu usei uma droga anti-hormonal. Se ela for acíclica, voltando para o topo desse diapositivo, unilateral localizada, eu tenho que saber se essa dor é mamária, normalmente a distensão do ligamento de Cooper ou tromboflebite de veias e vasos superficiais, um processo infeccioso. E aí eu vou tratar a causa específica. Se ela for extramamária, uma dor específica entre as costelas, uma dor muscular, eu trato especificamente essa dor. Tá? É muito simples. Lembrando que a dor cíclica mamária, ela é normalmente, na enorme maioria das vezes, não relacionada com câncer e melhora só com a orientação verbal em 85 a 90% das vezes. O que é essa orientação? Falar que não tem nada a ver com câncer, usar um sutiã que comporte a mama como um todo, esses tops de fazer ginástica, via de regra, trazem mais conforto para essa mulher. Outra alteração importante são os nódulos mamários, né, que também dizem respeito à alteração funcional benigna da mama, que pode ser nódulo sólido ou cístico. Incide em 20 a 30% das mulheres, maioria das vezes é apenas alteração do desenvolvimento. E você tem, nesses casos, como você vê nesse diapositivo, quando a paciente palpa o nódulo, a primeira preocupação dela é um câncer. Em 80% das vezes não tem nada a ver com câncer. O nódulo mais frequente em nível mamário é o fibroadenoma, que é o nódulo benigno, que a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre ele. Vocês veem aqui nesse diapositivo que amarelo é o fibroadenoma e o câncer é menos de 10, 15%. Ou seja, não é porque apareceu um nódulo que necessariamente é um câncer. Excepcionalmente, ele vai ser um câncer como um todo. Normalmente, na ação hormonal, o que a gente percebe? Quando o fibroadenoma aparece, é entre 15 e 30 anos. Os ciclos repetidos estroprogestínicos levam a uma fibrose do ducto. Isso faz com que a secreção que venha do lóbulo seja represada nessa área, formando o cisto. E mais tardiamente, você pode ter o aparecimento do câncer. Então, o nódulo que aparece na adolescência, normalmente é fibroadenoma. O nódulo já com 30, 35 anos, via de regra, é um cisto. E aquele nódulo que aparece numa idade mais madura, aí sim a preocupação com câncer acaba sendo mais importante como um todo. Como é que que exames de imagem que eu peço? Paciente com menos de 40 anos, ultrassom. Paciente com mais de 40 anos, mamografia. Lembrando que quanto mais jovem, mais densa a mama, menos a mamografia vai me ajudar. E aqui, nesse diapositivo, vocês veem essas macrocalcificações ou calcificação em pipoca, que lembra a patologia benigna, que lembra o fibroadenoma como um todo. Eu peço um ultrassom para esclarecer. Quem me esclarece se é cisto ou sólido é o ultrassom. Ok, aqui tem na sua esquerda do que você vê um nódulo sólido que tem uma ecogenicidade maior e um cisto que é totalmente anecogênico, né? Então é bem característico pelo ultrassom a diferença de ambos como um todo. Então assim, o fibroadenoma é o nódulo de mama mais frequente, né? Então qual é o quadro clínico dele? Um nódulo lobulado, fibroelástico, indolor, extremamente imóvel, geralmente unilateral, ele cresce em média até 2, 3 centímetros e assim, ele aparece em função do estímulo hormonal. Então, ele aparece durante o menacme, que vai da primeira menstruação à última, e tende a evoluir ou até mesmo desaparecer em 15 a 20% das vezes depois da menopausa. Então, eu não preciso operá-lo necessariamente. A cirurgia
para o fibroadenoma, para esse tipo de nódulo, é exceção, não é regra. Ah, Carlos, se ele ficar, ele não pode se transformar num câncer? Não. O benigno começa benigno e o câncer começa câncer. Não existe essa degeneração maligna. Então eu não preciso necessariamente operar esse fibroadenoma. Então aqui você tem um ultrassom mostrando os critérios de benignidade que a imagem me oferece, ou seja, eu tenho o diâmetro paralelo à pele maior que o diâmetro perpendicular à pele. E quando é maligno, eu vejo essa imagem totalmente irregular. Então, quando você compara uma e outra, dá para nitidamente a gente perceber o que é maligno e o que é benigno como um todo. Aqui, só para ressaltar o que eu falei, o diâmetro paralelo à pele é maior que o perpendicular à pele, isso é uma característica de benignidade. Se precisar biopsiar, que tipo de alternativas nós temos? Então a gente usa ou a punção aspirativa com agulha fina que tira as células, ou a agulha grossa, que pode ser através da core biopsy, que eu tiro vários fragmentos, ou da mamotomia, que muitas vezes eu removo, quando o nódulo tem menos de 2 centímetros, quase o nódulo inteiro. Como devemos proceder na presença de um nódulo sólido? Aqui outro fluxograma, para esclarecer. Então, nódulo sólido de mama menor paciente com menos de 30 anos, características de benignidade dado pelo ultrassom, menos de 2, 3 centímetros, segmento clínico, não faço nada. Ele maior que 2, 3 centímetros, eu posso fazer uma punção aspirativa ou uma core, uma biópsia, só para eu ficar sossegado. Se for um fibroadenoma mostrando ausência de atipia, eu posso seguir clinicamente e imaginologicamente, não preciso fazer nada. Só faço alguma coisa quando a biópsia vira alterada, né? Então assim, não são todos que eu biopsio ou começo a biopsiar aqueles que crescem mais. E o diagnóstico diferencial mais importante é com tumor filóides, que pode ser benigno, borderline ou maligno. Então, esse nódulo que cresce mais, que perde a característica de um fibroadenoma, esse eu preciso biopsiar. Ou seja, mais de 2, 3 centímetros, vale a pena fazer a biópsia. Por quê? O diagnóstico diferencial do fibroadenoma é com tumor filóides, que pode ser benigno, borderline ou maligno. Quem me esclarece é a biópsia. Então, para quem tem mais de 30 anos, mamografia e ultrassom, faço uma punção aspirativa ou uma core, fibroadenoma eu só sigo, se for alterado, eu programo a cirurgia. E aqui, na verdade, é a dica importante de quando indicar a cirurgia, quando operar, que é exceção, não é a regra. Crescimento rápido, distorção da anatomia e vontade da paciente. Os cistos de mama normalmente têm baixíssimo risco específico de qualquer tipo de alteração, né? Eles se formam em função dessa constrição, dessa estenose no ducto que vai acumulando a secreção do lobo como um todo até o cisto. Esse aqui é um cisto complexo, então você vê, diferentemente daquela imagem totalmente anecoica, aqui tem uma formação sólida conjunta. Como eu devo proceder? Cisto de mama complexo, esse último que eu apresentei, tem que remover, porque a chance de câncer não é pequena. Não palpável, segmento clínico. Palpável, aspirou, veio sangue, eu removo. Desapareceu depois da aspiração, eu só sigo e não faço mais nada. Ou seja, cirurgia no cisto é exceção, não é regra. Eu não opero o fibroadenoma e não opero o cisto de mama também. Para a gente terminar, vou falar de fluxo papilar. Conceito é a saída espontânea de secreção líquida pelo mamilo, excluindo-se, obviamente, o período grávido, puerperal e de lactação. Aqui vocês têm duas imagens mostrando vários ductos saindo desse líquido esverdeado. Aqui multiductal e aqui unilateral. Ok, que tipo de fluxo me preocupa? O fluxo que me preocupa é o que advém desse tipo de patologia, que é o papiloma intraductal, que normalmente, quando esse fluxo existe, ele é uniductal, unilateral, hemorrágico, água de rocha e persistente. Um fluxo com essa característica, ele deve ser especificamente explorado. Se não, se for poliductal, bilateral, seroso ou multicolorido, a gente só orienta. Então assim, que fluxo que eu devo explorar? Que fluxo que eu devo pedir exames e eventualmente até citologias? Unilateral, uniductal, cristalino água de rocha, sanguinolento, persistente e espontâneo. Conclusões. Voltando para aquele nosso gráfico inicial, é toda a alteração e a sensibilidade hormonal que leva ao fluxo papilar, ao nódulo sólido e cisto e à dor. Ou seja, é um fenômeno hormonal e é assim que a gente deve entender. Advindo do desenvolvimento mamário,
a dor, o fluxo e os nódulos sólidos ou císticos. Então isso nós caracterizamos como alteração funcional benigna da mama. E vocês observam uma coisa que é muito importante, é assim, essas informações, fazendo parte do cabedal de orientações, elas são fundamentais porque muitas dessas patologias são tratadas de forma extremamente invasiva, né? Com cirurgias, e vocês viram que não precisa operar, o tratamento é fundamentalmente clínico, é segmento, é acolher o paciente, né? Como dizia Hipócrates na Grécia Antiga, eu não quero conhecer a doença, eu quero conhecer o paciente, porque a mesma se manifesta de forma distinta em cada um de nós. Ou seja, essa individualidade faz toda a diferença. Muito obrigado pela atenção de vocês.